Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu ouvi uma frase no fim de semana, que é assim, né? O seu time dita como vai ser sua semana, então minha semana tá péssima. Mas, já que estou aqui gravando, minha semana melhora e muito, porque vocês fazem minha semana melhorar. Então, faz um favorzinho para mim. Já se inscreve aqui, ó, deixa o like, certo? Divulga aí pros amigos, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, certo? Por favor, ajuda nós. Toda quinta-feira tem react, algumas quinta-feiras aí. Não teve, mas estamos voltando já com tudo ficar para tudo ficar no jeito, certo? Hoje a gente vai ver qual vídeo. Qual vídeo iremos reagir? Craques que sumiram do futebol e você não percebeu. Quer dizer, então se você não percebeu, eu também não percebi, certo? Eu não vi esse vídeo ainda, como a gente sabe, né? Esse react é um react muito espontâneo, então eu já assisto o vídeo junto com vocês e vou reagindo às coisas que vão acontecendo aqui. Outra coisa, por favor, segue lá, canal MVP. Dá uma ajuda para nós, para os caras também. Segue o Cracks da Voz, segue o canal MVP. Instagram, TikTok, tudo quanto é plataforma que você vê aí que tiver no Instagram, que tiver Cracks da Voz, segue nós. Segue o Artilheiros também, certo? Tamo junto e bora pro vídeo. Yeah. Num esporte tão rápido em fabricar ídolos quanto esquecê-los, alguns jogadores que já foram protagonistas do futebol mundial vivem hoje em dia longe Shaqiri era monstro, hein, mano? Jogava com ele no videogame. Eles acumularam títulos, gols e momentos memoráveis, mas por alguns motivos acabaram sumindo dos grandes palcos. E é exatamente sobre isso o que eu vou falar no vídeo de hoje. Grandes jogadores craques que eram estrelas do futebol mundial, mas que hoje em dia sumiram do futebol e quase ninguém sabe onde eles estão jogando atualmente. Então, se esse tipo de vídeo te interessa, fica aí porque eu garanto que você vai gostar. Muito prazer, o meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP e eu espero que vocês gostem. Aubameyang foi por um bom tempo um sinônimo de velocidade, precisão e faro de gol. No Borussia Dortmund, onde ele viveu o seu auge, o atacante se transformou em um dos nomes mais temidos da Bundesliga. Com muita defesa dos meus amigos choraram com o Aubameyang, choraram. A artilharia do campeonato com 31 gols, além de levantar a Copa da Alemanha e também a Supercopa. No total, foram 141 gols e 36 assistências em 213 partidas pelo clube alemão. Números que o colocaram entre os maiores ídolos da história recente do Borussia. O seu estilo de jogo sempre foi marcado pela explosão física, movimentação inteligente e grande capacidade de decidir jogos. No Arsenal, ele manteve o seu alto nível, foi artilheiro da Premier League na temporada 18-19 com 22 gols e também liderou os Gunners até o título da FA Cup em 2020. Mas a trajetória do Aubameyang começou a perder brilho após problemas disciplinares e perda de espaço no clube inglês. A sua saída para o Barcelona parecia uma retomada na carreira e ele até teve bons momentos, mas acabou não durando muito tempo por lá. O jogador ainda passou pelo Chelsea, aonde não se firmou, e depois pelo Olympique de Marseille, onde aí sim viveu um último lampejo de protagonismo, marcando 29 gols e 12 assistências em 51 jogos e sendo o artilheiro da Liga Europa. Atualmente, aos 36 anos de idade, o Aubameyang está jogando no Al-Qassar, lá da Arábia Saudita. E apesar de estar jogando bem demais, mantendo números expressivos, não dá para negar que simplesmente ele sumiu no futebol e ninguém percebeu. O cara até está tentando voltar para a Europa e provavelmente nessa próxima temporada vai defender novamente o Olympique de Marseille. Então vamos ser sinceros, eu duvido que você lembrava onde o Aubameyang estava jogando. Se você lembrava, então deixa aqui nos comentários. Inclusive, rapaziada, o Aubameyang fechou com o Marseille, tá? Ele tá de volta. Marco Verratti foi por muitos anos o cérebro silencioso do meio-campo do Paris Saint-Germain. Com uma leitura de jogo refinada, passos milimétricos e controle absoluto da posse de bola, o italiano se tornou peça-chave na engrenagem parisiense. A sua chegada ao PSG em 2012 marcou o início de uma era vitoriosa. Por lá, foram 416 partidas, 30 títulos e uma presença constante na lista dos melhores meio-campistas da Europa.
O Verratti não era um jogador de números exuberantes em gols, mas a sua influência era sentida em cada construção defensiva e ofensiva. Com um estilo técnico cadenciado e extremamente inteligente, ele ditava o ritmo das partidas e era conhecido por escapar da pressão com muita naturalidade. Na seleção italiana, ele foi campeão da Eurocopa de 2020, consolidando a sua importância também para o seu país. No entanto, após mais de uma década no PSG, ele começou a perder espaço. Com a chegada do Luiz Henrique e uma reformulação no elenco, o Verratti foi comunicado que não fazia mais parte dos planos do clube. Em 2023, ele se transferiu para o Al Arabi do Catar, onde manteve um bom desempenho, mas longe dos holofotes europeus. Em 2 temporadas, o italiano participou de 40 jogos, com 4 gols e 12 assistências. Atualmente, aos 32 anos de idade, o jogador segue no campeonato do Catar e acabou de se transferir para o Al Duhail, o clube que vai defender nessa próxima temporada. O que custa o Corinthians pegar todo o patrimônio, dar na mão dos Sheik e falar, quero Verratti? O que custa? Apesar dele ainda ser um craque, jogar demais e ter um talento muito respeitado, não dá para negar que simplesmente ele sumiu do futebol e pouca gente sabia onde ele estava. Quem sabe, no futuro, ele possa retornar ao futebol europeu para jogar mais algumas temporadas, porque talento ele tem demais, mas lá no futebol do Catar, pouca gente assiste. Xherdan Shaqiri foi por muitos anos um dos jogadores mais explosivos e imprevisíveis do futebol europeu. Dono de uma esquerda potente e de um centro de gravidade baixo, que lhe permitia dribles curtos e rápidos, o suíço brilhou no início da carreira pelo Basel, onde conquistou 3 títulos consecutivos da Liga Nacional. O seu talento chamou a atenção do Bayern de Munique, clube pelo qual venceu a Liga dos Campeões na temporada 12 e 13, além de outras taças importantes como a Bundesliga e o Mundial de Clubes. O Shaqiri era conhecido por sua capacidade de decidir jogos com jogadas individuais, chutes de longas distâncias e gols memoráveis. Ao longo de toda a sua carreira, o baixinho passou por diversos clubes, como a Inter de Milão, Stoke City, Liverpool, Lyon e até pela MLS, defendendo o Chicago Fire. Apesar de ter atuado em grandes palcos, a sua carreira perdeu força nos últimos anos e vinha em um total declínio de relevância. Só que após uma passagem discreta pelos Estados Unidos, o Shaqiri retornou ao Basel em 2024 em busca de uma retomada na carreira e fez um verdadeiro show pelo futebol suíço. Na temporada 24-25, o craque teve um desempenho fantástico, marcando 21 gols e 22 assistências em 39 jogos, levando o Basel ao título nacional com uma performance digna de um ídolo do clube. Hoje, aos 33 anos de idade, o Shaqiri deu uma reviravolta na carreira e novamente se tornou um grande jogador. Parecia que a carreira do cara estava terminada, ele estava jogando lá no futebol dos Estados Unidos, mas ele retornou para o clube de coração, seu clube de infância, e se tornou uma verdadeira lenda do campeonato, mostrando que sim, ele é um dos maiores ídolos da história do seu clube e pode jogar em alto nível por mais alguns anos. Julian Draxler já foi considerado uma das maiores promessas do futebol alemão. Com apenas 17 anos, ele estreou pelo Schalke 04 e rapidamente se destacou pela sua elegância no toque de bola, grande visão de jogo e uma capacidade de atuar tanto quanto meia ofensivo como ponta esquerda. O seu estilo combinava técnica refinada com mobilidade e inteligência tática, o que o tornava um jogador versátil e perigoso em transições rápidas. Após uma passagem breve e pouco impactante pelo Wolfsburg, o Draxler foi contratado pelo Paris Saint-Germain, onde ele viveu os seus anos mais vitoriosos. No clube francês, ele conquistou múltiplos títulos nacionais, incluindo 4 Ligue 1, 4 Copas da França e 3 Copas da Liga, participando no total de 198 jogos, 26 gols e 40 assistências nesse período. No entanto, a sua trajetória começou a perder força com o tempo. Lesões recorrentes e a forte concorrência no PSG colocaram ele na lista de indesejados do clube. E ele passou a ter poucas oportunidades em campo. Em 2022, o alemão foi emprestado ao Benfica, onde teve uma temporada bem discreta, com apenas 2 gols em 18 partidas. Até que em 2023, ele foi mais um que decidiu se juntar ao futebol árabe e se transferiu para o Al Ahly do Catar, em busca de novos ares e estabilidade. Por lá, o jogador já marcou 19 gols e deu 14 assistências em 37 partidas. O arabão, recentes da ele.
Atualmente, com seus 31 anos de idade, o Draxler segue jogando muita bola e está jogando em alto nível. Até porque os números dele são excelentes para um jogador que não é um atacante de fato. Mas vamos ser sinceros que pouquíssima gente lembra do Draxler depois do Paris Saint-Germain e nem sequer sabia onde ele estava. Vocês se lembravam de onde o alemão estava jogando atualmente? Não vale mentir. Deixa aqui nos comentários se você lembrava ou se você não lembrava. Lorenzo Insigne foi por muitos anos o rosto do Napoli e um dos jogadores mais carismáticos do futebol italiano. Com seu estilo ágil, dribles curtos e finalizações precisas, o ponta esquerda se destacou pela sua capacidade de quebrar defesas e criar jogadas decisivas. Ídolo da torcida napolitana, ele acumulou 434 partidas, 122 gols e 95 assistências pelo clube, além de conquistar 2 Copas da Itália e uma Supercopa. Pela seleção italiana, ele foi peça importantíssima na conquista da Eurocopa de 2020, reforçando ainda mais o seu status como um dos grandes nomes da sua geração. Em 2022, o Insigne surpreendeu todo mundo ao deixar o Napoli para se juntar ao Toronto, lá da MLS. A transferência foi motivada por uma proposta milionária e ele se tornou o segundo jogador mais bem pago da liga, atrás apenas do Messi. Apesar de ter começado muito bem com gols e assistências, a sua passagem pelo futebol norte-americano foi marcada por lesões e uma grande queda de rendimento. Atualmente, com apenas 34 anos de idade, o craque italiano rompeu seu contrato, rescindiu, não é mais jogador do Toronto e atualmente não possui clube para jogar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Insigne, com 34 anos, não está tão velho fácil, assim. Não precisa nem Vocês perguntar. aceitariam o clube de vocês já para esse ano? Sério, qual é a opinião de vocês? Quem tem Romero, rapaziada. Quem tem Romero, ele iria destruir ou já está velho demais e não tem rendimento algum? O que vocês acham? Comenta aqui abaixo. E para encerrar o nosso vídeo, bora falar aqui do Ziyech, que já foi um dos meio-campistas ofensivos mais criativos e imprevisíveis de todo o futebol europeu. Esse aí, com a sua canhota afiada, visão de jogo refinado e grande capacidade de decidir partidas com chutes de longa distância, o marroquino brilhou intensamente no Ajax. Na temporada 18-19, ele anotou 21 gols e 13 assistências em 49 jogos, sendo eleito um dos melhores meias da Europa pela UEFA. Após ele se transferir para o Chelsea com grandes expectativas, ele acabou não rendendo o esperado. Em 107 jogos, ele só marcou 14 gols e deu 13 assistências, nunca conseguindo se firmar como titular ou peça importante para o clube inglês. Indo de empréstimo para o Galatasaray, a sua má fase continuou e os problemas de relacionamento extracampo acabaram prejudicando a sua imagem junto à torcida e à diretoria do clube turco. Em janeiro desse ano, o jogador foi para o Al Duhal do Catar, na esperança de voltar a jogar bem. Só que mesmo em uma liga inferior, os seus números foram horríveis, com apenas 1 gol e 1 assistência em 12 jogos. Atualmente, o polêmico e marrento Ziyech já não tem sequer clube para jogar e com apenas 32 anos, vê a sua carreira ir de mal a pior a cada temporada que se passa. Mas então é isso, rapaziada. Essa foi a minha lista. Eu quero saber qual é a opinião de vocês, quais jogadores vocês se lembravam, sabiam o polêmico e marrento Ziyech já não tem sequer clube para jogar e com apenas 30... Aí, ó. Augusto, Stabile, é só fazer a ligação, papai. Aí o homem já tá esperando. Faz a ligação. Pelo amor de Deus. O cara tá sem contrato, jogado às traças. Imagina, vem para um time de massa, entendeu? Maior time do país, vem jogar. Olha, ele tá só esperando a ligação, rapaziada. Olha isso. Aqui, ó. Pode deixar que eu mesmo ligo. Hello, gostaria de jogar em Corinthians. Pode deixar que eu mesmo ligo. Olha o inglês do pai, você é louco. 32 anos, vê a sua carreira ir de mal a pior a cada temporada que se passa. Imagina, mas então é isso, rapaziada. Essa foi a minha lista. Eu quero saber qual é a opinião de vocês, quais jogadores vocês se lembravam, sabiam onde estavam jogando e quais jogadores dessa lista vocês não sabiam. Deixa aqui nos comentários pra gente ter aquela... É isso, rapaziada. Mas, né, qual jogador que você lembra, não lembra também? Deixa aqui nos comentários, né? Para nós poder debater também. E é isso, o vídeo foi mais ou menos isso, certo? Mano, bastante craque, né? Acho que foi como eu tava falando aqui, reagindo. De 5 craques, 4 caberiam fácil no Corinthians, tá?
Só o Ziyech que eu colocaria aqui não, assim, caberia ainda. Mas coloco que não pelo problema extracampo. O problema extracampo a gente já tá com bastante. Mas assim, acho que não só no Corinthians, mas em bastante clubes aqui do Brasil, caberia esses caras aí, né? E acho que poderia ser boas contratações, né? Os caras vão trazendo números, scouts, enfim, né? Mas é isso, rapaziada. Você gostou? Gostou mesmo? Você gostou? Então calma aí, um segundinho só, eu vou esperar você deixar o like. Acho que agora você já deixou, né? Se inscreveu também, né? Por favor, ajuda nós, certo? Toda quinta-feira tem react, mano. Cola aí, pega uma pipoquinha, senta lá, come, maratona nossas lives, maratona reacts, enfim, tudo que tiver aí no canal para você maratonar. Cola com nós, mano. Live toda quarta e domingo, 8h30, certo? Tamo junto, rapaziada. É nóis.